Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto Tarcísio Velho, ele é professor adjunto e pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também é chefe do Laboratório de Neurogenética, onde desenvolve vários projetos, dentre eles um foi contemplado recentemente com o Instituto Serrapilheira. Seja bem-vindo, professor, é bom tê-lo aqui no programa Educação em Pauta. Muito obrigado pelo convite. Queria que o senhor pudesse falar inicialmente sobre esse instituto, né? Relativamente novo, mas penso que talvez em um período de até recessão econômica possa ser um edital interessante para pesquisas na área da... Absolutamente. Na verdade é um movimento muito importante hoje na ciência brasileira, principalmente se tratando do momento que nós vivemos, né? Que a ciência vem nos últimos anos sofrendo cortes muito profundos, né? De 40 no primeiro ano, mais agora. Nós já estamos, acho que, com 40% só do financiamento que era em 2014, 2015. Então, isso é um corte muito drástico, corte muito né? profundo, exatamente. E a população em geral, às vezes, pode não perceber, né? Mas quem está lá no laboratório... Exatamente. Isso significa que 60% dos fundos que eram dedicados à ciência não estão mais chegando, né? E para jovens pesquisadores, que esse edital foi direcionado para pesquisadores que obtiveram seu doutorado até 2008, né? E como o Brasil não tem uma política de financiar jovens pesquisadores, não tem um programa especial para jovens pesquisadores, esse edital foi um edital muito importante, né? Inédito. Acho que foi uma primeira fundação privada lançando um edital aberto para financiar jovens pesquisadores com ideias boas na ciência brasileira, para que esses pesquisadores possam fazer uma ciência que é a mesma ciência que está sendo feita lá fora, né? Então, para mim e para outras 4 pessoas aqui da UFRN, é um projeto e é um financiamento muito, muito importante, porque permite com que nós possamos nos estabelecer, nos fortalecer como cientista dentro da instituição em si. Dentro da instituição. Tem um montante de 100 mil inicial, né? Como é que funciona esse trâmite do investimento, do orçamento para, obviamente, a sua pesquisa? Então, o projeto prevê 100 mil inicial e desses 65 projetos que foram agraciados, 12 deles vão ser escolhidos para um projeto mais longo, que é um projeto de 3 anos. Esse projeto de 3 anos, ele prevê um investimento de até R$1 milhão por projeto, né? Então, o grande desafio desse ano é exatamente conduzir as nossas pesquisas no laboratório e chegar a esse 1 milhão. Esse nível, né? Para chegar nesse 1 milhão, digamos assim, há uma expectativa de que novos pesquisadores, ou como é que está sendo desenvolvida, sei que inicialmente agora, né, já que foi contemplado, esse projeto a longo prazo, digamos assim. Então, a expectativa é de que você planeja as coisas e no projeto você já propõe. Durante o primeiro ano eu vou executar essa parte. Até para participar do edital, né? Isso, essa parte do projeto, e nos últimos 3 anos eu vou fazer isso, certo? Então, o grande objetivo é conseguir implementar e executar esse primeiro ano, né? De forma eficiente, de forma rápida, porque afinal de contas é só 1 ano, e isso em termos de pesquisa é um período curto. E os achados, cientificamente falando, eles precisam ser relevantes, certo? Por exemplo, se a minha hipótese estivesse errada, eu chegar lá no final do ano, provavelmente eles não vão querer financiar o resto, né, do projeto. Professor, é interessante, de um total de quase 2.000 propostas, né, 65 projetos foram contemplados, e eu queria que o senhor pudesse citar, porque desse montante, 60% foi para uma área específica, que foi Ciências da Vida, ou seja, a área da sua pesquisa, né? Nossa área. Como é que o senhor avalia, então, ser contemplado em um edital nacional em um projeto da casa que... Tendo em vista que foi muito concorrido nesse sentido, né? Para nós, como pesquisador, é uma coisa
muito importante porque valida o que você está fazendo no laboratório, certo? Justifica e demonstra, na verdade, a qualidade do que nós estamos fazendo. E a UFRN, de fato, ficou numa posição super privilegiada, porque nós conseguimos financiamento para 5 projetos, né? Então 5 de 65 a nível nacional, considerando que a ciência brasileira se concentra muito ainda nos grandes centros como Rio e São Paulo. Foi um momento de sucesso, um momento de muito orgulho, né, para a gente aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Está competindo a nível nacional e competindo muito bem, quer dizer, conseguindo resultados muito bons. Então isso é muito prazeroso poder ver isso. Inclusive o próprio Instituto teve outros também? Sim, dentro do Instituto fomos eu e o professor Diego Lapagne, que também foi contemplado com financiamento. Em si, professor, dentro dessa proposta da pesquisa, como é que o senhor desenvolve essa ideia? Veio de alguma pesquisa de doutorado, algum outro foco, ou o senhor, de uma maneira, até com os próprios alunos, tentou trabalhar um pouco com os objetos de pesquisa deles? Como é que foi o início dessa pesquisa? O meu projeto, ele é um projeto que já vem de uma, não necessariamente de uma história, mas de um trabalho que eu fiz durante meu pós-doutorado, que é de desenvolver aves transgênicas, certo? Então, acho que hoje no mundo tem 4 ou 5 laboratórios que têm essa capacidade de fazer aves canoras transgênicas, e nós somos um deles. Essa terminologia canoras tem a ver com o canto? Isso, então, só para você entender um pouquinho melhor, as aves canoras aprendem a cantar. Né? Isso é muito, muito similar à forma como nós aprendemos a falar, certo? É por isso, por exemplo, que eu tenho sotaque, você tem outro, né? Porque a gente aprende a partir de modelo. No mundo animal, as aves são o modelo mais acessível para que nós possamos trazer para o laboratório e estudar isso. E o meu interesse fundamental é nas bases genéticas desse processo. Eu quero saber quais são os genes que estão envolvidos no aprendizado vocal. Eu quero saber quais são os genes, por exemplo, que quando mutados geram defeitos, né, no aprendizado vocal. Então, o projeto foi baseado na ideia de testar lá para o final do projeto genes que estão associados, ou mutantes de genes que estão associados com desordens que geram defeitos na fala, como gagueira persistente e como o autismo. Então é um estudo que pensa a condição quase que inata do animal e como isso pode provocar um erro, digamos assim? Ela não é inata porque ela é aprendida, mas... Mas a concepção de que ela pode desenvolver, o canto, por exemplo, é inato, né? A condição, a propensidade de desenvolver o canto é inata, mas o canto é aprendido, certo? Então, os genes, no fundo, eles participam na construção do nosso cérebro, certo? Então, qualquer defeitozinho neles pode levar a um defeito na construção do cérebro, que vai levar a um defeito no funcionamento, que vai levar a defeitos comportamentais, como é o caso, por exemplo, gagueira, do autismo. Então, o objetivo, eu queria que o senhor pudesse até me corrigir se eu me colocar de forma equivocada, de que nesses animais possa ser identificado, então, os possíveis erros genéticos para que nos seres humanos no futuro, em outras pesquisas, mais para frente, possam ser solucionados alguns problemas como a gagueira e o autismo, é isso? É mais ou menos o contrário. Né? O objetivo é nós pegarmos genes que estão associados com a gagueira em humanos, né? Introduzirmos esses genes defeituosos no nosso modelo animal para entender o que acontece com o cérebro, quais são os problemas durante a formação ou durante o funcionamento do cérebro, certo? No momento que nós entendemos o que está de errado com o cérebro durante a gagueira, a gente pode pensar em tentar interferir e corrigir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Existe alguma espécie de pássaro que seja mais propensa para esse tipo de atividade? Como é que foi selecionado isso? Então,
Para nós, no laboratório, a gente usa um pássarozinho australiano chamado mandarim diamante, porque ele se reproduz com muita facilidade no laboratório, a gente consegue manter eles em grandes números, e eles têm um período de vida, um ciclo de vida relativamente curto, eles conseguem atingir maturidade sexual mais ou menos 3 meses de idade. Então, para a gente, esse é o modelo ideal. Interessante, né? A escolha dele veio porque já existem outras pesquisas nessa área e no Brasil, por exemplo, diante das espécies que temos aqui, não existe algum que tenha essa característica específica da faixa etária? Então, nós temos várias espécies nativas que têm o aprendizado vocal, mas a questão da reprodução em cativeiro é muito importante, né? Porque nós precisamos reproduzir os animais, crescer eles em um bom número. Então, esse modelo é um modelo muito utilizado lá fora. Infelizmente, não é um modelo muito popular no Brasil. Acho que para você ter uma ideia, provavelmente hoje, até onde eu saiba, o Instituto do Cérebro contém o primeiro e o único aviário exclusivamente dedicado para pássaros canoros com objetivo de pesquisa no Brasil. Isso é interessante, né? Porque quer dizer que nos próximos anos vários pesquisadores vão adentrar nesse tipo de pesquisa também, né? Então, o objetivo é esse, é difundir, né? Então, à medida que você vai gerando pessoas, orientando alunos, esses alunos podem levar essa linha de pesquisa adiante e expandir ela pelo Brasil, né? Digamos assim, acessou agora o nosso canal no YouTube, está assistindo um telespectador ou agora ao vivo pela televisão. Curioso sobre essa pesquisa, existe alguma revista com algum artigo que pode ser introdutório para esse tipo de pesquisa, onde o nosso telespectador pode achar algum tipo dessas pesquisas ou desse projeto? Desses projetos. Você pode ir à nossa página, você vai ter uma descrição breve do que nós fazemos no laboratório, na página do Instituto do Cérebro. Eu acho que esse é um bom começo, né? E é claro que a Wikipedia também acompanhar o projeto, claro, a gente tem... Quem sabe mais na frente a gente continua com outras entrevistas sobre isso, exatamente, né? Pode falar mais profundamente sobre o assunto. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, professor, e já a gente volta conversando um pouco mais sobre a sua pesquisa em desenvolvimento e você não saia daí, não mude de canal, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Tarcísio Velho, professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente está conversando sobre um projeto muito especial que foi contemplado com o Instituto Serrapilheira. Professor, o senhor colocou no primeiro bloco que existem alguns laboratórios, né, internacionais, digamos assim, porque em países diferentes, que pesquisam digamos assim, uma área talvez que transversalize a sua pesquisa, mas eu queria que a gente pudesse citar essa possibilidade, né, de modificação genética endógena dessas aves canoras, né, com essa enzima que possibilita editar o DNA. Para a gente que é da área de humanos fica até um pouco assim abstrato. Queria que o senhor pudesse ajudar para dizer desse ineditismo dessa pesquisa nessa área e como é que isso vai funcionar. Então, alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, se foi descoberto uma enzima que tem essa capacidade de editar DNA, ela de forma específica. Né? Uma enzima que é utilizada por bactérias, as bactérias usam como defesa contra organismos invasores. E ela vai e corta o DNA em uma posição super específica. Então, a grande inovação dessa descoberta foi de que, até então, a modificação de genes endógenos de forma específica era possível somente em camundongos, ratos com muita dificuldade. E hoje não. Hoje ela é possível praticamente em qualquer espécie animal. Né? Então, o que nós estamos propondo é uma ideia nova de gerar uma linhagem de pássaro contendo essa enzima. Né? Uma vez que nós
gerarmos essa linhagem de pássaro, nós vamos utilizar essa linhagem de pássaro para modificar genes endógenos associados com os distúrbios que eu comentei previamente, né? Gagueira, autismo e outras coisas de interesse do laboratório. O nome específico, CAS9, é isso? Cas9. Cas9? Cas9. É uma enzima bacteriana que tem praticamente todas as bactérias têm uma forma dela, uma variante dela, e ela se utiliza de uma outra pequena molécula chamada RNA-guia. Né? E esse RNA-guia é quem diz a ela, olha, eu preciso que você corte o gene X. Né? Então, uma vez que nós gerarmos essa linhagem Cas9, né, e nós gerarmos outras linhagens contendo esses RNAs guia, a gente pode cruzar e aí dizer, olha, eu quero que você corte o gene X agora, o gene Y ou o gene Z. Né? Então, é como se fosse uns tijolinhos, né, que a gente vai juntando e construindo um projeto de pesquisa a longo prazo. Deixa eu perguntar uma coisa, talvez seja mais curiosidade do que propriamente um avanço nessa área metodológica. Como é que funciona esse trato com os animais dentro do laboratório? Né? A gente fica bastante curioso. Eles estão lá nas suas gaiolas e aí tira, e como é que funciona? Não, os animais, na verdade, esses animais são animais que sobrevivem muito bem e se dão muito bem em cativeiro. Então, eles conseguem viver em pequenas colônias, a gente tem gaiolas grandes, onde eles ficam livres para voar, interagir, cruzar com quem eles quiserem, e aí se reproduzir, né? Que é o nosso grande objetivo, é poder acompanhar o aprendizado vocal, poder pegar o filhote, gravar as vocalizações e analisar elas ao decorrer do tempo. Essa pergunta metodológica, quer dizer que tem gravadores? Tem. Nós usamos... O laboratório tem provavelmente mais microfone que o nosso estúdio aqui. Nós gravamos vários animais ao mesmo tempo, ao longo de toda a vida dele, pelo menos a vida juvenil dele, nós gravamos eles diariamente. E como é feito essa análise, né? O senhor falou que a gagueira e o autismo, né? Como isso pode se assemelhar ao canto desses pássaros, né? Porque no ser humano a gente tem a aptidão do código, né? Isso. E aí vocês aprendem um pouco do código dos pássaros também? Então, a gagueira é basicamente caracterizada por essa repetição, essa dificuldade na transição de certos fonemas. Né? O pássaro tem sílabas, né? Ele canta A, B, C, D, E. Então existe uma transição entre A para B, de B para C, e de C para D. Então a gente pode quantificar isso, né, de uma forma muito clara ao decorrer da vida do animal e saber se ele de fato tem esse tipo de dificuldade na transição entre sílabas. Né? No caso do autismo, na verdade ele é um modelo super interessante porque o pássaro ele depende do contexto social dele de uma forma muito profunda. Por exemplo, o filhote só aprende se ele estiver interagindo com o pai. Né? E aí ele forma laços com o pai. Eles formam laços com o pai, formam laços com a mãe, que a gente pode medir depois. E esses são traços que são afetados claramente no autismo. Né? Essa interação com pessoas da sua própria família. A questão da linguagem, né? Exatamente. Repetição de coisas, comportamentos extremamente repetitivos. Então, tudo isso nós podemos medir no laboratório. Então, esses animais se apresentam como uma alternativa bem interessante ao tradicional, que é o camundongo, né? Que tem um comportamento, fica lá numa caixinha pequenininha, sozinho, ou talvez com um ou outro. E esses animais não, eles estão lá numa colônia, se interagindo um com o outro. Tem várias vocalizações que a gente consegue entender e gravar diariamente, então ele é um modelo bastante interessante. Interessante a pesquisa, porque como jornalista, comunicador social, que às vezes a ciência vai nos
classificando, muitas vezes os próprios pesquisadores da área não são tão de acordo de que os outros animais também se comunicam, é outro tipo de comunicação. Mas existe sim uma comunicação social, linguística dos animais também, não é? Existe uma comunicação, isso é claro. Claro que o nível de complexidade da linguagem humana ela é única. Né? Você não consegue ver em nenhum outro animal o grau de complexidade. Mas existe. Quer dizer, os animais estão constantemente comunicando coisas a respeito de si mesmo, né, para outros indivíduos da própria espécie, e às vezes comunicando, dando informação para outras espécies, inclusive. Né? Existe comunicação cooperativa, né, que animais de diferentes espécies vivem, né, juntos, e aí um dá um alarme de um predador e o outro responde, certo? Então, os animais não só se comunicam, como se entendem entre si, né? Ou seja, existe um código, existe. Talvez não complexo quanto o nosso, mas também que tem resposta, né? Dizem que alguns animais têm uma aproximação com seres humanos, talvez os golfinhos com algum processo de simulação, os papagaios, pássaros que têm um tipo de vocalização até parecida em algumas... por isso também pesquisar pássaros? Então, o pássaro de fato... o pássaro é um modelo para várias coisas, né? Mas o nosso objetivo do aprendizado vocal, porque os outros animais que aprendem são animais muito grandes e muito difíceis de você poder fazer pesquisa no laboratório. Então, só para você ter uma ideia, os animais que aprendem claramente são golfinhos, baleias, talvez elefante, né, morcegos e pássaros. Três ordens de pássaros. Beija-flor, os beija-flores aprendem, o papagaio e as aves canoras. Né? Então, desses que eu te falei, todos são animais muito grandes, né, com exceção fazer uma ciência laboratorial das aves. Né? Exatamente, e o ciclo de vida também muito longo, né? Então é muito difícil. O menor dos mamíferos seria o morcego, mas o morcego não é um animal facilmente tratável no laboratório, né? Fora que alguns alunos podem ter até uma alguns alunos vão se recusar esteticamente a participar. Não sei. Exatamente. Professor, eu entendo que está em processo, mas para o senhor, qual será o principal desafio de uma pesquisa com essa característica? Acho que o principal desafio nosso no Brasil, de uma maneira geral, como cientista, na verdade são os principais desafios, né? É um desafio estrutural, né? Porque a gente ainda, as nossas universidades ainda dependem muito do financiamento público, então a nossa infraestrutura ainda ela é bastante precária. E do ponto de vista de financiamento, né, que é muito importante. Então, como nós conversamos no começo, o Brasil vem sofrendo com perdas muito, muito grandes no orçamento para a ciência. E uma pesquisa como essa, e não só a minha, mas dos outros pesquisadores que foram contemplados aqui na UFRN, ela precisa de dinheiro. Né? E ela precisa de dinheiro a longo prazo. Né? Não basta você simplesmente financiar um laboratório por um ano e passar 4 ou 5 anos sem financiamento, porque a pesquisa vai se perder. E para a gente retomar essa pesquisa 4 ou 5 anos depois e voltar ao mesmo nível, demora. Então, é um investimento que precisa ser contínuo, ele precisa ser constante, né? Para dar tranquilidade para que as pessoas possam desenvolver o próprio trabalho, as próprias ideias. E o Brasil é um país rico, muito rico em ideias. Né? Eu acho que se nós investíssemos mais na ciência, na educação, nós vamos chegar longe. E na inovação, né? A inovação. Precisa incentivar mais esses jovens, essas instituições. Uma última pergunta. É uma espécie que não existe no Brasil, né? Portanto, ela tem que ficar presinha no laboratório. É uma espécie exótica, na verdade é oriunda da Austrália, mas é uma espécie que é amplamente vendida em lojas de animais. Tá? Então ela já tem criadores pelo Brasil afora.
A gente pode encontrar ela, inclusive, em lojas de animais aqui em Natal. Mas é claro, nós temos então todo cuidado. Também, né? Para nós, no laboratório, a gente tem pelo menos 2 áreas de contenção. Existe o laboratório, que é completamente fechado, o aviário, que é completamente fechado, e dentro tem uma outra área de contenção e uma segunda área de contenção, para exatamente evitar qualquer acidente, né? Porque nós não queremos soltar nenhum animal no ambiente. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista, o nosso tempo acabou, mas obrigado a você. Faço já o convite para mais para frente a gente possa também trazer outras entrevistas da pesquisa com mais alunos e mais desenvolvida, quem sabe na segunda fase, né? Fase. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Fazemos o convite para no próximo sábado, às 10 horas da manhã, você acompanhar mais um programa Educação em Pauta. E também lembro que nos domingos, no mesmo horário, 10 horas, você tem a reprise do nosso programa, bem como todos os que já passaram no nosso canal do YouTube. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta.